Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Por favor, se inscreva. Ative o sininho para novas notificações, para que você não perca esse canal de vista, tá certo? Então, vamos começar aqui com o grupo 1, Cristal Rosa. Vamos tirar aqui primeiro o tarô, as energias com o tarô. Então, o que ele ou ela pretende em relação ao consulente. Vamos trazer as energias com o tarô. Vamos ver qual a energia pessoal, né, dessa pessoa, como essa pessoa está vibrando, como ela está em relação a você, consulente. Vamos saber tudo, tá bom? Vamos ver aqui, então, a energia dessa pessoa. Como está a energia pessoal do ser de luz. Roda da fortuna. Qual a energia que essa pessoa, como ela está vibrando em relação a você, consulente, qual a energia? Veio duas, tá? Olha só. A morte e o mundo. Essa pessoa está vibrando aqui numa... Vamos entender aqui qual a energia da relação. Qual a energia da relação. Ok? Nós temos aqui o mago. Certinho. Eu já tenho algo para falar para vocês aqui, consulente do Cristal Rosa. Essa pessoa, alguma coisa aconteceu aqui entre vocês? Pode ser um desentendimento, um conflito, alguma coisa, um afastamento emocional, alguma coisa, tá? Então, essa pessoa tá sentindo aqui que, de certa forma, vocês estão caminhando para uma finalização. É o que a pessoa sente, tá? É como se a pessoa estivesse sentindo na energia que vocês estão caminhando para uma finalização. Porém, essa pessoa, ela quer ainda ter o controle dessa situação, porque o mago veio aqui na energia da relação. Então, ainda essa pessoa, a roda da fortuna com o mago me diz que essa pessoa, mesmo sentindo que de repente as coisas estão finalizando entre vocês, mas essa pessoa ainda está se agarrando a algum tipo de energia aqui, e essa pessoa quer retomar o controle aqui da situação. Então, apesar da pessoa sentir que as coisas estão finalizando entre vocês, mas essa pessoa não quer, tá? Inconscientemente, essa pessoa ainda se agarra à energia de vocês e ainda se agarra em algum tipo de esperança de que as coisas vão fluir entre vocês, tá? Então, vamos ver aqui com os arcanos menores. Agora, que vocês estão no fechamento de ciclo kármico, isso sim, sem dúvida, tá? Sem dúvida, vocês estão finalizando um ciclo kármico aqui. A carta da morte com o mundo é uma finalização de ciclo kármico. Então, resta saber como que as coisas vão, né, fluir entre vocês aí nos próximos dias. Mas está caminhando aqui para uma finalização. Vamos ver com os arcanos menores como fica a relação entre vocês. Essa pessoa está vivendo um momento de muita instabilidade, a roda da fortuna, né? Sabe por que essa pessoa está na energia da roda da fortuna? Porque ela está sendo levada para fazer mudanças na própria vida, né? Essa pessoa está precisando fazer mudanças na própria vida, mas talvez essa pessoa esteja resistindo a finalizar alguns ciclos na própria vida dela. E a roda da fortuna, ela vem ali. Então, o que acontece quando a pessoa é resistente? Escutem isso, tá? Isso é muito importante. Quando a vida nos coloca dentro de um processo de mudança, de transformação, e onde a gente já precisa finalizar ciclos do passado que não condiz mais com a nossa experiência do presente, então, o que acontece? Você fica ali vivendo um ciclo repetitivo, 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 até você entender que aquilo não é mais para você. Então, isso está acontecendo na vida dessa pessoa e provavelmente está acontecendo também em relação a vocês, tá? A dinâmica da relação também está no ciclo repetitivo, até vocês entenderem o que realmente vocês querem, né? Vamos ver aqui, então, pensamentos, rainha de paus, uau. Olha só, eu fiz uma leitura ontem que saiu da rainha de paus também, a pessoa na energia da rainha de paus em relação a você. Essa pessoa pensa que vocês estão assim muito bem. Eu não sei o que aconteceu, você pode ter se posicionado para essa pessoa, né? Independente de como você esteja aí, mas essa pessoa acha que você está numa energia muito empoderada, tá? Que você tá muito bem sozinha, sozinho. Por isso que essa pessoa tá sentindo aqui que o ciclo entre vocês finaliza, né? Pensamentos, sentimentos, vamos ver aqui os sentimentos. Eu não gosto que as cartas saíram muitas cartas. Vamos voltar aqui. Aqui.
Pensamento. Agora, os sentimentos dessa pessoa em relação ao consulente. Sentimentos. Olha só, rei e rainha de paus, o casal, né? O complemento divino. Mas há é assim, vocês se completam, né? Existe uma energia aqui muito forte entre vocês, né? Muita energia de fogo aqui, signos de fogo muito presente, né? Signo de Gêmeos, Leão, Áries. Não que Gêmeos seja de fogo, mas eu sempre acho que Gêmeos tem um pouco da energia de fogo também, tá? Energia de rainha de paus e de rei de paus. Gêmeos, Leão, Sagitário, Áries, tá? Vamos ver aqui. Pensamentos, sentimentos. Virgem também, eu sinto energia muito forte aqui. Energias de Virgem. Mas você consulente pode ter, você e essa pessoa pode ter signos de Gêmeos. Vocês podem ter ou o signo solar, ou a lua, ou o ascendente. Em Áries, Leão e Sagitário. Tá muita energia de Sagitário e Leão aqui. Vamos ver aqui, então, pensamentos, sentimentos dessa pessoa, sentimentos. Pagem de copas. Olha só, rei de paus com pagem de copas. Intenções. Intenções. Quais as intenções? Intenções, 10 de paus. Tem uma resistência aqui, né, que já vai cair por terra nessa situação. Aqui, para alguns, a pessoa está resistindo, né? Está resistindo a... Caiu uma cartinha no chão, gente. Só um minuto. Ok. 9 de paus. É a resistência mesmo. Olha só, 9 de paus e 10 de paus. Então, é como se essa pessoa, ela tá resistindo aqui a conexão que tem com vocês, tá? Só que eu acredito que todos vocês aqui já se posicionaram, consulentes, a maioria de vocês já se posicionaram. Já houve aqui muita confusão, né? Engraçado que aqui embaixo, rei de ouros, 7 de copas, 8 de paus e rainha de ouros, né? Então, uma energia oculta aqui também falando de integração, né? De energia, tá? Então, o que que eu sinto aqui na energia geral? Eu sinto que essa pessoa, aconteceu algo entre vocês e essa pessoa está imaginando que aquela etapa entre vocês está finalizando. Então, aquela forma que essa pessoa estava acostumada a se relacionar com você, ela finaliza, tá? Só que essa pessoa tem paixão e tem intenções aqui de ofertar um sentimento para vocês. Agora nós temos um pajem de copas, e um pajem de copas a gente sabe que ainda é uma oferta pequena diante daquilo que vocês querem viver numa relação, né? Mas é um começo, não deixa de ser um começo, tá? Não deixa de ser um começo. Vocês se completam, existe aqui muito fogo, muita paixão entre vocês, rei e rainha de paus. Só que tanto você quanto essa pessoa vibram numa energia de muita inconstância. Então pode ser que aqui realmente seja aquela relação que é muito fogo, muita paixão, muita atração, mas também qualquer faísca entre vocês é um estopim aqui para, né? Então, assim, a rainha de paus, ela é muito, às vezes, ela, no lado sombra, ela pode ser muito explosiva, né? E o rei de paus pode ser muito inconstante, se mostra sempre inconstante. Uma hora está, uma hora não está, uma hora é, outra hora não é, né? Então existe essa inconstância entre vocês pelo temperamento que você tem e essa pessoa também tem. E é justamente esse temperamento que vocês carregam que faz com que vocês se atraiam. Ou seja, a mesma característica da personalidade de vocês que fazem com que vocês se atraiam, porque tem uma vibração ali de muita intensidade, de muita paixão, pessoas que vivem, né, que estão na vida e gostam de estarem apaixonados e viverem as coisas intensamente, viver a vida de forma intensa, o sentimento de forma intensa, né, ao mesmo tempo que vocês têm essa conexão e são, digamos assim,
e vocês têm essa mesma frequência, essa mesma vibração, mas ao mesmo tempo também as polaridades também aqui se chocam muito por conta do temperamento, né, que cada um tem, de não, de repente não ter, não, são explosivos. Vocês têm uma tendência a serem explosivos na relação, né? Tanto você quanto essa pessoa. Então, você fala uma coisa que a pessoa não gosta, a pessoa explode, a pessoa fala alguma coisa para você, aí você fala alguma coisa para a pessoa também explode, e aí fica naquelas, não há uma energia de compreensão, de passividade. É tudo muito entre vocês, muita paixão, muita atração, mas também muita treta, como se diz, né? Muita confusão. Vocês realmente não. E aqui falta diálogo, né? Falta diálogo, porque o rei e rainha de paus. Rainha de paus não tá nem aí, ela não quer saber, né? Rainha de paus, ela tá lá e ela quer estar na relação e ela quer ser reconhecida. A rainha de paus, ela quer ser reconhecida, ela quer receber aquilo que ela merece, né? Mas e o rei de paus está lá disposto para se doar, já que ele tem essa inconstância? Então, aqui é briga, a briga aqui é feia, né? A feia entre aspas, assim, né? No sentido de são duas pessoas de temperamento muito forte, personalidade muito forte, e aqui é de igual para igual, né? Tá, então vamos dar uma olhadinha agora, vamos dar uma olhadinha mais profundamente, vamos dar uma olhadinha nas sombras, né? Vamos canalizar aqui a energia trazendo as sombras, para a gente poder aprofundar mais aqui no que está acontecendo entre vocês, tá bom? Deixa eu só respirar profundamente aqui. Ok, vamos lá. O que acontece aqui na relação de vocês, constante do cristal rosa? Acontece que é um relacionamento de conexões de alma, onde essa relação traz para vocês muita instabilidade, né? Um relacionamento que tem muitos gatilhos aqui relacionados a mudanças e transformações que precisam acontecer individualmente e também na dinâmica da relação, tá? Então, esse encontro aqui de vocês é um encontro onde provavelmente estava destinado, né? Vocês estavam destinados a se encontrarem. Existe grande afinidade aqui a nível de alma, vocês são muito compatíveis, né? A nível de alma vocês têm muita compatibilidade. Só que o que acontece é o que eu sempre falo para vocês. A nível de alma nós temos compatibilidade, existe magnetismo, existe atração, existe conexão, paixão, né? Muito desejo e a vontade de estarem juntos, porém, existem as sombras aqui na matéria. Então, é um relacionamento que é destinado, por quê? Porque são almas que se encontram para promover, digamos assim, essa mudança, essa transformação que precisa acontecer individualmente. Então, é muito provável que esses embates que vocês têm, idas e vindas, muitos conflitos aqui nessa relação, não é uma relação fácil aqui entre vocês, é uma relação muito difícil. Olha, 10 de paus com 9 de paus, né? Fala de já há um certo cansaço, uma certa exaustão aqui. Por quê? Porque ao mesmo tempo que vocês não conseguem se entender, mas também não conseguem estar juntos, não é isso que acontece? Né? Então, por quê? Porque isso implica, o fato aqui de vocês ficarem juntos implica uma transformação individual. Entende? Então, essa pessoa, o que está marcando muito a energia dela nesse momento? A roda da fortuna. Então, é uma pessoa que está em transição na própria vida, né? Provavelmente passando por algum desafio na própria vida, alguns desafios, né? Precisa passar por algumas transformações, precisa passar por algumas finalizações de ciclo na própria vida, algo que essa pessoa precisa deixar para trás, né? Então, essa pessoa vê em vocês uma possibilidade de renovação. Mas quando ela olha mais profundamente, quando ela tenta aqui firmar o pensamento em relação a isso, em relação a vocês, aí me parece que acontece alguma coisa aqui e aí os ventos, né, sopram. Olha aqui a onda, tá vendo? Então há uma revolta, uma revolução aqui na energia, tá vendo? Ó? Então, quando a pessoa pensa, a onda aqui está querendo cobrir o pagemzinho de copas, né? Então, quando essa pessoa pensa em iniciar algo com vocês, até mesmo para deixar coisas para trás, porque essa pessoa vai precisar fechar ciclos, né? Finalizar situações na vida dela, deixar coisas para trás, para poder estar com vocês. Mas parece que toda vez que essa pessoa pensa nisso, ainda há uma onda que puxa ela de volta
para os mesmos padrões que ela vive. Ela ainda não está conseguindo finalizar, ainda não está conseguindo sair do ciclo, né, de repetição que essa pessoa está vivendo na própria vida, tá? Então, aqui é uma questão karmática dessa pessoa. Eu diria que essa pessoa pretende, sim, estar com vocês, porque tem muito desejo, tem muita paixão aqui, ok? Mas está tendo muita dificuldade em se desvencilhar daquilo que ela está vivendo nesse momento. É como se ela estivesse no emaranhado na própria vida dela, né? Passando por algumas dificuldades na própria vida, alguns ciclos kármicos que ela está vivendo, que ela vai ter que primeiro resolver isso, primeiro transcender tudo isso para poder estar com vocês. Então, por isso a dificuldade dessa pessoa aqui assumir, né, algo, tomar uma decisão, fazer uma escolha, né, e fazer uma escolha aqui e tomar como uma responsabilidade ou um compromisso maior estar com vocês. Né? A tendência aqui é viver ainda é vocês passarem por muita estabilidade por conta da própria vida dessa pessoa, tá? Porque é como se a pessoa não estivesse ainda preparada para assumir algo entre vocês, tá? Mas é exatamente isso que acontece com as conexões de alma, porque a dificuldade, os desafios que essa pessoa está vivendo na própria vida dela, é exatamente aquilo que ela precisa superar para estar com vocês. Entendem isso? Entendem como funciona? Né? Então, há uma projeção aqui muito grande, né? Ele, em relação a você, na carta da morte e do mundo. Ou seja, essa combinação fala de que a pessoa percebe, nesse momento, como um fim, né? A pessoa está na mente pensando, eu acho que eu não vou conseguir transpor esses desafios agora, porque são desafios pessoais, desafios que essa pessoa precisa mudar, ela precisa mudar pensamentos, mudar comportamentos, mudar a forma que nós estamos aqui é muito difícil, são as nossas sombras. Então, essa pessoa vai ter que lidar com as suas próprias sombras para poder conseguir sair dos ciclos karmáticos que ele está vivendo, repetitivos, para poder sim estar com vocês. Então, essa pessoa tem aí ela fica oscilando. Uma hora ela pensa, não, eu vou iniciar algo com essa pessoa, mas aí daqui a pouco ela desiste. Existe, entendeu? Mas ao mesmo tempo a relação entre vocês é uma relação que inspira essa pessoa a novos inícios. Então, eu pergunto para você e deixo aí nos comentários. Qual é o desafio que o seu ser de luz está vivendo lá na própria vida, na vida dessa pessoa? O que ela tá, essa pessoa você conhece, você sabe? Qual é o desafio que essa pessoa está vivendo, né? Qual é a mudança, qual é a transformação que ela precisa fazer para estar com vocês? Porque de alguma forma você inspira essa pessoa a fazer essas mudanças que ela precisa fazer. É por isso que talvez vocês ainda não estão conseguindo romper com esse vínculo. Porque lembra que vocês têm uma conexão de alma, e a conexão de alma faz com que um motive o outro a fazer o seu próprio processo de individuação, a sua transformação individual. E esse processo de individuação é justamente o despertar, né? É o despertar. O que é o princípio do despertar espiritual? Todo mundo acha que despertar espiritual é quando você vai lá, desenvolve a sua espiritualidade lá em um lugar específico, e aí você começa a ser um ser iluminado, incrível e maravilhoso. Não, gente. Processo de despertar espiritual implica em você fazer uma jornada onde você vai trabalhar as suas sombras uma por uma. E trabalhar as nossas sombras é justamente você ter que mudar tudo, mudar a forma de você estar aqui no mundo. É isso que essa pessoa está vivendo agora. Talvez ela está resistindo, fazer a cura da criança interior. Pagenzinho aqui também vai lembrar. Cura da criança interior, que nós falamos tanto. Processo de despertar espiritual implica a primeira coisa que acontece no processo de despertar espiritual é cura da criança interior. É a superação dos medos que nós carregamos desde lá da infância. É a cura das feridas, não é? O medo da rejeição, o medo do abandono, né? O medo da traição, né? São as 5 feridas, entendeu? Humilhação, injustiça. É as 5 feridas. É porque essas 5 feridas faz com que as pessoas sigam na vida usando máscaras. Usando máscaras. Entendem? Então,
Por exemplo, lá na infância nós criamos uma máscara. Por quê? Por que nós criamos essa máscara? Porque a dinâmica que aqueles adultos que nos educaram ali na primeira infância, quando você foi crescendo, você não cresceu ali dos 0 aos 7 anos, você não cresceu com dois adultos, né? Ou com pessoas que... Algum adulto cuidou de você na infância. Seja lá quem for, pai, mãe, parentes, pessoas próximas. Então, a criança, ela absorveu aquele comportamento daquelas pessoas e levou isso para a vida. E os ensinamentos, né? Dependendo da forma que você foi educado, ou com mais rigidez, ou com mais liberdade, mas a maioria houve um sistema mais rígido, onde olha, você tem que se comportar assim, você tem que ser assim, você tem que fazer assado, porque a criança, ela é ensinada a fingir o tempo todo, porque ela não pode ser ela mesma. Ela não pode ser autêntica, a criança não podia brincar, se sujar, né, se esparramar, porque a mãe estava o tempo todo ali não faça isso, não faça aquilo, o cuidador também, né, o pai, né, sempre colocando limites para a criança, limites. Então, não que a criança tenha que crescer sem limites, mas tem que ser um equilíbrio, né? Entendeu? Mas a criança, a maioria de nós fomos criados por pessoas que tinha aquele perfil ainda muito do passado, né, de uma certa rigidez, e não nos permitir, né? E a partir disso a gente vai criando essas máscaras de que máscaras são essas? De que eu não posso ser eu mesma, que eu tenho que fingir, né, para poder ser aceito e ser amado por essas pessoas. Então, esse é o processo de despertar espiritual. Então, nós vamos ter que lidar com a nossa criança interior, que é a criança interior que todos nós carregamos, independente se você tem 30, 40, 50, 70 anos, 60, 70 anos, você carrega uma criança interior que ainda está ferida, ainda está magoada. Você está carregando essa criança que ainda está ferida, está magoada pelo aquilo que aconteceu lá na infância. Você carrega essa criança, o seu ser de luz também ainda carrega essa criança magoada. Então, precisa que entender mais profundamente, né? Porque as sombras precisam ser acolhidas. Então, que espécie de sombra faz com que essa pessoa, né, impeça essa pessoa de estar com vocês, né? Eu consigo aqui perceber que essa pessoa tem, por exemplo, a sombra aqui de insegurança. É uma pessoa extremamente insegura. É uma pessoa que carrega uma certa insegurança, uma certa imaturidade. É uma pessoa que tem dificuldades em deixar coisas para trás. Porque provavelmente essa pessoa aprendeu, cresceu, né, sendo ensinado a ser aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que faz tudo que o outro quer, entendeu? Porque ela acha que é assim que funciona, que é assim que o mundo é. Assim é que é ser uma boa pessoa, fazer tudo que os outros querem. Ser uma boa pessoa é o que eu tenho que ser bonzinho para agradar. Ser espiritualizado é ser bonzinho para agradar o outro, e nada disso. Tudo isso é mito. Porque a pessoa boazinha, que tem que ser boazinha para agradar todo mundo, ela vai sempre ser uma pessoa má para com ela mesma. Entendeu? Então, é muito provável que essa pessoa esteja vivendo relacionamentos kármicos, passando aqui por algumas situações, ou com parceiros amorosos, ou com amigos, ou com família, onde ela está tendo que mergulhar nessas próprias sombras para entender que o mundo não é da forma que ela foi ensinada. Há uma grande discrepância, né, de distância, e é por isso que o despertar espiritual é dolorido. É dolorido porque você tem que deixar de ser aquela velha pessoa para se tornar uma nova pessoa. Isso é uma mudança brutal. Mas, ao mesmo tempo, é uma relação a relação entre vocês aqui inspira essa pessoa. Vocês geram muito fascínio para essa pessoa, muito desejo, muita atração, e, ao mesmo tempo, essa vontade que a pessoa tem de mudar. Então, vocês, de alguma forma, você inspira essa pessoa. Agora, Gina, será que ela vai conseguir? Aí já é uma outra história. Porque essa pessoa tem medo de perder a identidade antiga. Ela tem medo de se perder, ou seja, porque implica nisso, né? Por exemplo, para você deixar de ser aquela personagem antiga, você primeiro vai ter que passar pelas sombras. E quando a gente passa pelas sombras e acolhe essas sombras, primeiro que as pessoas não querem olhar para as sombras, né? Porque eu fui criada naquele mundo de fantasia,
onde eu acho que as coisas funcionam de uma determinada maneira e assim é que é, então eu não quero abrir mão de olhar, de ver as coisas como eu vejo. Já começa por aí, a resistência, né? A resistência de olhar para as coisas como elas realmente são, para o mundo como é. Passar pelas sombras implica a gente entender, né, que os nossos ídolos, que os nossos heróis, que os nossos, né, que aquelas pessoas que a gente considera não são ídolos, não são heróis coisa nenhuma, são um ser humano como qualquer um de nós, né? Então, por exemplo, se eu idealizei muito meu pai, se eu idealizei muito a minha mãe como seres perfeitos, incríveis, maravilhosos, isso não existe, entendeu? Isso não existe, inclusive, né? Eles não foram perfeitos, os nossos avós não foram perfeitos e também acabamos que nós não estamos perfeitos. Então, nós estamos no despertar espiritual, implica você reconhecer tudo isso, reconhecer que você precisa mudar, que você precisa transformar, que você precisa deixar tudo aquilo que você aprendeu como certo para trás, para agora você se reconstruir a partir de quem você é em essência. Mas a sombra que essa pessoa carrega ainda ela tem um fascínio muito grande pela transformação e vocês inspiram ela a isso. Mas ela tem um medo muito grande de perder a própria identidade. Essa pessoa é muito apegada a essa identidade, essa persona que ela criou para a sobrevivência, né? Digamos assim, tá? Então, essa pessoa, ela provavelmente, quando vocês entram em conflito, ela se afasta assim brutalmente. Alguns aqui podem até bloquear. Por quê? Porque é como se a pessoa quisesse apagar essa possibilidade, essa possibilidade totalmente. A pessoa tem um impulso de cortar, de desaparecer, de romper definitivamente, de não querer mais olhar para vocês, não olhar mais para a situação. Mas, na verdade, esse impulso dela é o quê? Ela não querendo olhar para as próprias sombras. Estão entendendo? Então, aqui é um impulso de não querer, eu não quero olhar para isso, eu não quero mudar, eu não quero mudar, eu não quero olhar para essas coisas, eu não quero resolver isso, eu quero permanecer da mesma forma. Então, a pessoa entra em fuga total. Faz uma idealização, né? Monta ali uma idealização na cabeça dela como uma solução final, né? Para não. E essa pessoa continua buscando uma pessoa para completar ela, no sentido de que essa pessoa não quer ter que viver uma relação da qual ela entra em conflito para crescimento e expansão. Ela quer encontrar uma relação onde ela simplesmente continue como ela é e esteja lá naquela relação sem precisar mudar nada, sem precisar transformar nada. Isso não vai acontecer aqui em relação a vocês. Rainha de Paus. Rainha de Paus não vai aceitar. Então, ou a pessoa lida com as próprias sombras, aprende, né, o que precisa aprender para estar com vocês, ou essa relação entre vocês literalmente vai finalizar. Então, vamos para a pergunta: o que essa pessoa pretende em relação a vocês? Essa pessoa, ela tem paixão, como eu disse para vocês, e tem intenções amorosas em relação a vocês. Só que essa pessoa, seja lá o que for que ela esteja vivendo na própria vida, ela não quer mudar a própria situação. Ela não quer mudar, não quer finalizar ciclos que precisam ser finalizados na própria vida, não quer desprender dessa personalidade, né? Essa identidade antiga que ela carrega, ela quer continuar sendo quem ela é para estar com vocês. Só que aqui eu percebo que vocês não aceitam isso. Essa pessoa tem muito medo da rejeição, por isso que ela se torna. Aqui o ponto é a ferida da rejeição. Sabe por quê? Porque a ferida da rejeição faz com que a pessoa, a partir do momento que você não aceita a pessoa como ela é, né, e dependendo de como a pessoa está, né, realmente, às vezes fica difícil a gente aceitar, né? Só que essa pessoa entende que você está rejeitando o ser dela. Mas só que nessa dinâmica de conexão de alma, não é o ser dela que você está rejeitando, você está rejeitando as máscaras que essa pessoa carrega. Você rejeita as máscaras, porque você sabe que essa pessoa tem potencial para ser muito mais do que ela está sendo agora. A sua alma reconhece o potencial da alma desse ser de luz. Vocês, né, se reconhecem pela alma. Mas a experiência na matéria, que implica o ego, que implica as máscaras que nós carregamos, né, é o ego que domina aqui a experiência na matéria. Então, essa pessoa vai ter que romper o ego,
né? Romper as estruturas do ego, se desconectar, fazer o processo de individuação dela para se conectar com a própria alma, né? Para poder ela saber quem ela é em essência, porque aí ela vai entender. Ela vai entender aqui que quando ela for autêntica, quando ela for verdadeira, quando ela for realmente quem ela, né, quem ela é nas relações, ela não vai ser rejeitada. Porque o que você está rejeitando nessa pessoa são as máscaras que ela carrega. Mas ele faz uma projeção, essa pessoa faz uma projeção de que você está rejeitando o ser dela, porque ela acha que ela é essa identidade, mas ela não é. E o mago vem aqui falando, né, que o vínculo aqui entre vocês ainda tem uma energia, um vínculo, né, um campo aqui ainda energético que ainda se move em relação a vocês, apesar de ter aqui uma finalização, né? Então, aqui o mago vem falando que existe ainda um processo de energético, né, que pode vir a gerar um novo início entre vocês. Mas só que o mago tem duas faces, né? A comunicação, ou seja, aqui o pensamento que cria a realidade, a comunicação que cria, mas a capacidade o potencial para criar algo novo entre vocês, né? Então, há o potencial aqui da comunicação, há o potencial de ser criado algo novo entre vocês, o potencial aqui para que vocês possam superar, né, onde haja aqui um crescimento de poder pessoal também, tanto para você quanto para essa pessoa, porque é necessário aqui trabalhar o poder pessoal, né? A gente só vai conseguir ser quem nós somos em essência quando nós recuperarmos o nosso poder pessoal, quando a gente tirar o poder pessoal do externo e trazer para o interno. Quando a gente parar de querer agradar os outros e começar a fazer aquilo que você realmente quer fazer, né? Só que ainda o mago traz ainda essa coisa né, da manipulação. Às vezes as pessoas usam da energia de manipulação, ou seja, pode ser que a pessoa ainda intencione uma aproximação com vocês, mas nessa energia de controle, de manipular, tá? Então, fiquem atentos aí. Agora existe aqui realmente uma finalização, algo que já está por tudo aqui entre vocês. 10 a intenção dessa pessoa é 10 de paus com 9 de paus. Essa pessoa, ela está resistindo à mudança dela, mas ela pode continuar resistindo, mas já existe aqui um cansaço tremendo essa pessoa manter, né, isso, tá? Então pode ser que realmente a pessoa venha finalizar os ciclos, mas nós que estamos aqui nunca devemos ficar esperando a transformação do outro, né? A gente deve seguir com a nossa vida, seguir com nossos projetos, seguir, né? Aqui não está sendo aconselhado para você ficar com essa pessoa, né? Esperando, que há uma projeção aqui, né? Que pode ser que essa pessoa deixe você em espera, tá bom? Então, você já fez um grande trabalho, você já vem aqui numa energia, pelo menos para essa pessoa, vocês estão numa energia de empoderamento, então continue, tá? Essa pessoa precisa amadurecer emocionalmente, precisa passar pelas próprias sombras, integrar as suas próprias sombras, porque assim ela vai conseguir entender que o conflito da relação não é uma rejeição do ser, é uma rejeição das máscaras aqui que acontece entre vocês, tá? Então, vamos ver aqui o conselho do baralho cigano. Essa pessoa pretende estar com vocês, né? A gente percebe aqui que apesar que a pessoa tem momentos que a pessoa oscila muito, tem hora que ela acha que acabou tudo, né? Mas ela pretende estar, mas da forma dela ainda. Não ainda está disposto à mudança e à transformação que precisa, né? Então, o que a gente faz nesse caso? O que eu digo para vocês? Para que vocês continuem na jornada de vocês, sabendo do que vocês merecem dentro de uma relação, trabalho, merecimento, amor próprio, autoconfiança, para vocês não ficarem numa relação onde vocês não serão valorizados, né? Porque as pessoas hoje em dia, as pessoas, elas estão muito nessa frequência. Eu abro o tarô todos os dias e eu vejo, a pessoa quer estar numa relação, mas ela não quer mudar, não quer conflito emocional, não quer nada, entendeu? Então a pessoa só quer estar numa relação, mas não quer crescer, não quer evoluir, não quer ter que se transformar. E o outro tem que estar ali em posição de sacrifício, aceitando tudo. Então isso não é mais uma forma legal de se relacionar. Isso já foi. Só um pouquinho, gente, que a carta caiu lá.
Carta do encontro, a carta do encontro caiu longe, né? Então, nós temos a carta das nuvens, a carta do jardim, carta da carta. A pessoa está confusa, desgastada, né? Existe um desgaste, 10 de paus e 9 de paus, né? Então, essa pessoa pretende se comunicar com vocês? Pretende encontrar vocês? Sim, continua dizendo aqui que pretende, mas a pessoa está confuso porque já houve muito desgaste aqui, né? Ok. Carta dos lírios, raposa. Olha, quer agir com esperteza. Quando a pessoa quer agir com esperteza, é por quê? Porque quer voltar da mesma forma, como quem não quer nada, né? Vida que segue, eu não mudo, não transformo, né? Mas eu tô aqui. Carta do cão. Última cartinha aqui. E a carta do buquê, tá? Agora existe sim uma vontade dessa pessoa estar com vocês novamente, o buquê, né? Celebração, alegria. Olha quem ficou aqui embaixo do deck, né? Desejo, tá? Então, existe aqui, essa pessoa fica confusa porque ela quer se desvencilhar, mas não consegue, né? O pensamento continua aqui, sente saudade, sente falta, está conectado energeticamente a vocês, quer um novo encontro, mas olha só, está usando aqui, né, da esperteza, da sagacidade para ver como que vai fazer isso, para não se comprometer, né? É assim que as pessoas querem se relacionar hoje em dia, né? Não, eu quero ir lá, ficar com aquela pessoa, mas eu não quero me comprometer, né? Por quê? Por que a pessoa não quer se comprometer? Porque não quer se comprometer consigo mesma, começando por aí, né? Não quer se comprometer consigo mesma com a própria transformação. E automaticamente a pessoa não se compromete com a relação, porque não quer se comprometer em ter que transformar a si mesmo, né? Em ter que encarar as próprias sombras, tá certo, meus amores? Então, olha só. Essa pessoa quer um encontro com vocês. Vai mandar mensagem, vai se comunicar, tá? Se vocês estão sem comunicação, haverá comunicação. Essa pessoa, olha, gosta muito de estar com vocês. Vê em vocês uma pessoa que tem muita luz, que tem muito brilho. Percebem que vocês são leais, são fiéis. Percebem que vocês, quando estão juntos, né? Existe uma energia muito boa. E as cartas estão caindo no chão. Então, tem muita coisa aqui que precisa ruir, né? Entre vocês aqui. Vamos ver aqui uma mensagem final para o grupo 1. Mural. Seja a sua prioridade. É isso. Foi dito aqui. Você tem que focar em você, seja a sua prioridade, escreva a sua própria história. Não fique esperando a pessoa, né? Aqui, aquele negócio que quem espera sempre alcança, não. Aqui a gente não fica esperando nada para alcançar.